Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje nós vamos trazer o resumo sobre a nossa 13ª lição desse primeiro trimestre, lição de adulto, revista que está falando sobre a supremacia das Sagradas Escrituras. E fechando com chave de ouro, vamos falar sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. O que é a leitura da Bíblia, a sua observância diariamente por parte de todo cristão, quais as mudanças que isso provoca na vida, na nossa caminhada ao longo do dia a dia, né? Nós estudamos ao longo desse primeiro trimestre a Bíblia Sagrada como única norma prática de regra de fé, de conduta de todo cristão. A Bíblia Sagrada ela não erra, ela não falha, ela não se equivoca, ela não se contradiz. Sabemos, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada, escrita ali por aproximadamente 40 autores, em 3 continentes diferentes, um período aí de 1600 anos, com homens de vários níveis culturais, escrito em épocas, séculos diferentes. Muitos autores não conheciam o que outros haviam escrito. E quando se juntou tudo, uma parte completou a outra. Nenhuma parte da Bíblia Sagrada, nenhum livro está contradizendo o outro. Pelo contrário, está corroborando, completando enfim, dando um conjunto a tudo aquilo que a Bíblia Sagrada fala para nós hoje. Por quê? Porque é divinamente inspirado. O Espírito Santo guiou nesse processo de construção do cânon sagrado. Os 66 livros que compõem a nossa Bíblia cristã, né? 66 livros, 39 compõem ali o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento. Então toda a Bíblia Sagrada, toda a Palavra de Deus é divinamente inspirada e nos instrui. É um manual que Deus nos deixou, mostrando, revelando a nós a sua vontade, o plano da salvação, quando Deus chamou Abraão, conduziu o povo pelo deserto, conduziu o povo ali na terra prometida. Por causa da desobediência, o povo foi levado ao cativeiro, mas depois de um período determinado, Deus trouxe o povo de volta à Palestina. Tivemos o período ali do interbíblico, o final do Antigo Testamento, o início ali do Novo Testamento, com João Batista pregando ali no deserto, preparando tudo para receber o Senhor Jesus Cristo. O Senhor veio, pregou, subiu ao céu e deixou a igreja cumprindo o seu idem. Hoje somos igreja do Senhor. E os escritos sagrados continuam, permanecem, nos instruindo, nos orientando segundo a vontade de Deus. Então é imprescindível que nós, como cristãos, como servos de Deus, tenhamos a Bíblia Sagrada como nosso manual diário, nosso manual que temos que ler, meditar nela diariamente, porque é Deus falando conosco e é o alimento para a nossa alma, né? A nossa leitura bíblica em classe está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 6 ao 16. E a nossa verdade prática, o nosso textuário está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, quando Paulo diz a Timóteo para ele persistir em ler, em exortar e ensinar as Sagradas Escrituras, né? Então nós vamos trazer um resumo sobre a importância da Bíblia Sagrada como ensino-aprendizagem, né? Estamos uma focada assim na escola bíblica dominical, que é a nossa escola cristã, que vem aí há muitos anos nos ensinando, nos instruindo, formando cidadãos cristãos, homens e mulheres que têm feito a diferença
na sua comunidade, na sua igreja, na sua família, no seio da sua família. Porque a Bíblia Sagrada, a escola dominical, ainda que muitos ainda negligenciem o ensino sistemático da Palavra de Deus, todos os domingos nós temos, principalmente na denominação Assembleia de Deus, nós temos a escola cristã todos os domingos. E isso é uma maravilha, porque é o único culto na nossa igreja assim que constante em relação ao ensino sistemático. Nós temos o culto de doutrina, que é um culto de ensino também, mas na escola bíblica dominical é aonde o aluno tem a oportunidade de interagir com o seu professor e vice-versa, de perguntar, de questionar, de tirar dúvidas, enfim. E nos cultos, à noite, nos cultos, não tem como fazer isso, né? Então, já por isso que se diz escola bíblica cristã, escola bíblica dominical, onde há uma interação, onde se pergunta, onde se responde. Então, esse é o propósito, nos levar a conhecer a palavra de Deus, a conhecer, a praticar a palavra de Deus. Então, todo cristão, toda congregação, toda denominação que não tem um estudo bíblico, uma escola bíblica, né, temos várias denominações, vários ministérios, que muitos não têm uma escola bíblica cristã. Então, como é que o seu obreiro, o seu discípulo, vai aprender Bíblia se não tem um estudo bíblico, uma escola bíblica, né? Então é necessário, é importante despertarmos em nós isto. O conhecimento, o avivamento, só vem a partir do conhecimento da Bíblia Sagrada. Fora disto, é apenas movimento. Se não está baseado, fundamentado na doutrina bíblica, é apenas movimento. E movimentos passageiros que não traz estrutura, não traz base, para quando vem os vendavais, a pessoa permaneça firme. Porque a pessoa, quando ela estuda a Bíblia Sagrada, quando ela aprende a praticar aquilo que a Bíblia ensina, quando vem os vendavais, as tribulações, a pessoa está fundamentada, tem mais estrutura para suportar as adversidades. Por isso é importante a gente estudar a Bíblia Sagrada. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. A formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. Por quê? Porque aprendemos Bíblia. A palavra de Deus nos ensina a suportar as adversidades. A palavra de Deus nos ensina que nem tudo é flores, nem tudo é maravilha, nem tudo é só bênção, bênção daqui, bênção de lá. Não. Há momentos de incertezas, e é nesses momentos de incertezas, de dificuldade, de frustrações, de decepções, de traições que acontecem, que quando estamos fundamentados na palavra de Deus, a nossa fé não é abalada. Por quê? Porque nós não depositamos a nossa fé em um homem, em uma mulher, porque são falhos. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus. Porque todos nós somos falhos. O seu líder falha, porque ele é humano também. O seu pastor pode falhar, porque ele é humano também. Então, a Bíblia Sagrada, quando aprendemos isso, quando estudamos, nos ensina a lidar com essas situações que vêm, que advêm, e pegam muitos de surpresas e muitos acabam abandonando a fé, porque deposita sua esperança, sua confiança na sua liderança. Claro, temos que confiar na nossa liderança, mas compreendendo e entendendo que são falhos. E muitas vezes, quando um líder, um pastor, enfim, alguém que temos como referência falha, nós nos escandalizamos. E ao invés de acolhermos essa pessoa e ajudarmos, a gente joga pedra e expulsa, excomunga essa pessoa, não entendendo que essa pessoa é falha também, que o peso que está sobre ele é grande também. Então, quando a gente tem nossa base na Bíblia Sagrada, a gente aprende a lidar com isso e aprende a interceder uns pelos outros.
Por isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, procura, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, te procura apresentar a Deus como um obreiro que conhece a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. A nossa esperança tem que estar em Cristo. Tem que estar em Cristo. Por isso é necessário conhecer a Bíblia Sagrada. Ok? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A nossa primeira tópica está falando que a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. A escola dominical, ou EBD, como conhecemos, né, é por excelência de ensino bíblico, né, da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro base para todo o ensino aprendizagem. É a Bíblia Sagrada. Se o seu professor da escola dominical chega na sua escola, no momento da escola, e começa a contar a história de carochinha, começa a contar causos, e o tempo vai passando, e você não está aprendendo nada, chame sua coordenação, porque fala-se escola dominical, é lugar de aprendizagem. Tem dúvida, você tem dúvida, você não está entendendo, pergunte. Questione o seu professor. E isso vai provocar nele despertamento para ele estudar a Bíblia Sagrada, para ele buscar conhecimento. Buscar conhecimento, já fala o nome, escola. Escola é lugar de aprendizagem. E não é simplesmente o professor falar e você engolir tudo. Não, nós temos que compreender, entender a palavra de Deus. Por isso fala escola. É lugar de aprendizagem. Então, se o professor tem uma classe que não estuda, que não busca, que não questiona, que não tem curiosidade, isso acaba, se o professor for um pouco desleixado, isso acaba deixando ele também sem vontade de pesquisar, o que não deveria acontecer, obviamente. Mas quando a classe é questionadora, é classe que gosta de dar Bíblia, que gosta de tirar dúvidas, isso vai despertar também no professor para que ele pesquise. E todos crescem assim, todos se desenvolvem assim, porque isso ajuda um ao outro, né? Então o aluno tem que ser interessado também em aprender a palavra de Deus. Então a Bíblia é o nosso livro base da escola dominical. Não tem que ter outro livro. É a Bíblia, é a base da nossa fé. Ok? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A palavra de Deus é a única regra infalível de fé e prática. É a nossa única regra infalível de fé e prática, né? As doutrinas bíblicas produzidas no material didático da EBD servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão, como está lá em Salmo 119, versículo 105. O ensino não deve ser limitado à transferência de conteúdo. Eu falo e você ouve. O professor fala e você escuta. Não, tem que ter interação. Eu falo, você não entendeu? Pergunta. O professor pergunta a sua opinião, o que você entendeu sobre isso, e assim vai. Fica monótono, só o professor falando e os alunos ouvindo. Como é que vai aprender assim? Então é preciso termos essas percepções quando se fala de ensino, né? Tanto na escola dominical quanto ensino de uma maneira geral, né? A oportunidade de aprendizagem é muito maior quando há interação. Vai e volta, um pergunta, outro responde aquelas dúvidas, aqueles questionamentos, e assim temos que ser nós, porque nós temos que ser curiosos para, como faziam os bereanos. Eles olhavam para confirmar, ele procurava, olhava na Bíblia para ver se era realmente aquilo que estavam pregando, se realmente constava isso. Então temos que ser curiosos, e isso desperta em nós, o Espírito Santo gosta disso, quando temos curiosidade em aprender aquilo que está sendo ensinado e vermos se realmente é a verdade aquilo que está sendo falado. Aleluia, né? Então, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas sobretudo o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir aquilo que está sendo falado errado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Toda a escritura é divinamente inspirada para nos ensinar, nos
redarguir, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça, né? Nos levar aquilo que está sendo, aquilo que é a verdade, a fim de produzir verdadeira transformação na natureza, na velha natureza humana. A transformação, novamente, o avivamento, a mudança de vida, de paradigma, a quebra de paradigma, né? A mudança de pensamento, de atitude, de comportamento, começa a acontecer a partir do conhecimento na Bíblia Sagrada. O nosso processo de santificação é conhecendo a Bíblia Sagrada, lendo, meditando, orando, jejuando, tendo curiosidade. A Bíblia Sagrada é o nosso alimento espiritual. Então é necessário todos os dias termos esse desejo de estudar a Bíblia Sagrada. Se você não tem, se não temos, temos que orar, pedir ao Espírito Santo que coloque em nós esse desejo de conhecer a Palavra de Deus, né? De nos alimentarmos diariamente da Palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical terá cumprido o seu papel educacional quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos. Quando vemos mudança na vida dos alunos, os frutos se desenvolvendo na vida do aluno, e aí sim, se o seu aluno, se a sua classe está apática, monótona, peça orientação, sabedoria a Deus e caia em cima da Bíblia, tenha curiosidade, busque. A nossa lição nos dá uma direção, mas a gente não tem que ficar simplesmente em cima daqui, porque aqui é só uma direção, aqui é só um esboço. Você tem que se aprofundar, ler a Bíblia, ter uma Bíblia de comentários, ter comentários bíblicos, ter livros que nos ajudem também a aprender, a aumentar nosso conhecimento. O cristão fazer um cursos teológicos, tem que se esmerar. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Já disse 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então o professor tem que se esmerar, tem que buscar, conhecer, tem que aprender. E da mesma forma os alunos. Da mesma forma os alunos. Não tem que se contentar simplesmente com aquilo que está ali. Ali o professor está lhe mostrando o caminho. Vai, abre, tem curiosidade e vai em frente também. Porque é assim que vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo espiritualmente, o Espírito Santo vai trabalhando em nós e vai abrindo horizontes. Ser de meus discípulos, tanto em Jerusalém como em Samaria, Judeia até os confins da terra. Discípulos fazendo discípulos. E assim o reino de Deus vai crescendo e se desenvolvendo mais e mais. E nós somos canal na mão de Deus para isto também. Ok? Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada em erros, mas estabelece um padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Então, a Bíblia Sagrada é nosso manual de regra, de fé, de conduta. O conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim, que quer dizer educare, ou tem seu significado educare, que quer dizer guiar, instruir ou conduzir para fora, né? Quando o ensino, quando a palavra é aplicada às crianças, o termo ensino, educação, quando aplicada às crianças, a palavra tem um sentido de treinamento e correção. E nos adultos, no caso dos adultos, se refere ao desenvolver da alma. Nós falando aqui na questão do contexto, da contextualização do ensino cristão, desenvolvimento da alma, corrigindo erros e controlando as paixões. A educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto base é a Bíblia e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das Sagradas Escrituras. Jesus Cristo confiou à igreja
a sua igreja, nós, a tarefa da grande comissão, Mateus 28, 19 a 20. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Então nós temos que seguir com a grande comissão do Senhor, né? Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos, nós, de Cristo, evangelizar e ensinar. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, né? Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo, persiste em ler, exortar e ensinar a palavra de Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel da agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo de dois lados da ordem de Jesus, né? Ide, fazei discípulo, ensinai, insiste, persiste em ensinar e exortar a palavra de Deus. O pastor Antônio Gilberto, teólogo, o pastor Antônio Gilberto, já é falecido, ele enfatizava que são três os princípios, os principais objetivos da educação cristã. Primeiro, ganhar almas, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, são os frutos, o fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22, e treinar cristãos para o serviço do Mestre, ou seja, fazer discípulo, desenvolver o nosso crescimento espiritual através do conhecimento da Bíblia Sagrada, produzindo frutos para a glória de Deus, e fazer discípulo, cristão, discípulo fazendo discípulo. Então a igreja tem que fazer discípulo. A capacidade ou a capacitação dos alunos, né? Capacitar significa tornar capaz, preparar, qualificar, tornar capaz, preparar, qualificar, instruir. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para o serviço do reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da palavra de Deus. Tem que ter curiosidade, tem que ter vontade, tem que ser persistente, né? Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores de texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sobre a humilhação, sobre nos humilharmos diante de Deus, né? Dizermos a eles que somos dependentes dele, que necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Por isso é importante, né? Quando lemos a Bíblia é o único livro ao qual nós lemos na presença do seu autor. O Espírito Santo está do nosso lado, nos instruindo, nos ensinando, nos iluminando para compreender. Então é necessário termos essa percepção, essa convicção, essa certeza de que somos dependentes de Deus, de que necessitamos do Espírito Santo para nos iluminar no processo de aprendizagem da sua palavra. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Sagradas Escrituras, sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico ao qual a passagem que estamos lendo, né? Então é preciso ler a Bíblia Sagrada diariamente. É preciso para a gente crescer, para a gente ter mais profundidade, para a gente evoluirmos. Não adianta a gente aceita Jesus e ficar no banco. Tem cristão que se contenta em ficar no banco e não se desperta para crescer, para levar além aquilo que está aprendendo, né? Jesus nos chamou para sermos discípulos e fazermos discípulos, aprendendo e ensinando e passando, e assim o reino de Deus vai crescendo, né? Nós estamos aqui para dar fruto. A disciplina tem relação com castigo, punição, mas também significa ordem, obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina. E por isso, todo autêntico discípulo é disciplinado. Todo autêntico discípulo é disciplinado.
E os zelos espirituais de um discípulo de Cristo repousam na prática das disciplinas cristãs, disciplinas bíblicas, né? Como a oração, a leitura da Bíblia, o jejum, a meditação, a persistência em ler a palavra de Deus, né? A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio delas conhecemos a perfeita vontade do Senhor Jesus Cristo. A disciplina cristã requer uma regularidade e prioridade na busca da santificação. Regularidade, disciplina, persistência em conhecer e praticar a vontade de Deus. Aleluia! Portanto, a leitura bíblica deve ser diariamente praticada. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo, porque discípulo significa literalmente um aprendiz, alguém que está sempre disposto a aprender. Por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus, de seu plano de salvação. Romanos 1, capítulo 2 ao 4. Capítulo 1, versículo 2 ao 4. E esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com o seu mestre. O discípulo torna-se parecido com o seu mestre, segue os passos do seu mestre, né? Nosso mestre, obviamente, é o Senhor Jesus Cristo. O aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Não deve ficar simplesmente na teoria, mas praticar. Como diz Tiago, não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Ouvimos e não praticamos. Não seja apenas ouvinte, mas praticante do que a palavra de Deus nos instrui. Aleluia! Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. E não estamos se referindo aqui ao culto público que prestamos no templo, ou ao culto doméstico, familiar que fazemos em casa, mas aquele praticado de forma individual, que inclui a sua oração individual, o louvor, a leitura, a meditação, né? A meditação na palavra de Deus. Essa atividade fortalece a nossa comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático, indutivo das Escrituras e por ação, com a ajuda, obviamente, do Espírito Santo, né? Que abre o nosso entendimento. E o conhecimento bíblico ainda pode ser ainda mais aprimorado através de pesquisas, né? De um estudo, de cursos com pessoas que têm que o seu comportamento nos mostra que são homens e mulheres de Deus, né? Que são pessoas idôneas. Então é bom, é necessário o cristão ter curiosidade, estudar a palavra de Deus, fazer um cursos teológicos que lhe ajudarão mais na compreensão da palavra de Deus, mas jamais esquecer que o nosso manual de conduta, de regra, de prática, de fé é a Bíblia Sagrada. Por isso é importante, é interessantíssimo a escola bíblica dominical. Se na sua congregação, se na sua igreja não tem uma escola dominical, uma escola bíblica, converse com seu líder, converse com seu pastor, fale com ele, que é interessante, é importante aprender a Bíblia. Tem um dia específico para estudo da Bíblia na sua igreja. Não como um culto normal, mas um dia onde os alunos, os irmãos sentam, abrem a Bíblia e começam a estudar a palavra de Deus. Porque a partir do conhecimento da palavra de Deus que acontece o avivamento. O verdadeiro avivamento está em conhecer e praticar a palavra de Deus. Tá bom? Esse é o resumo dessa nossa lição, fechando esse primeiro trimestre, 13 lições maravilhosas que falamos sobre a supremacia das sagradas Escrituras. O único manual de regra, de conduta, de fé que temos, né? A palavra de Deus, a santa palavra de Deus, divinamente inspirada. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.